Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje o capítulo 22, Guerra Fria, a coexistência pacífica, ok? Bom, a gente já sabe que a Guerra Fria é aquele período que começa imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, né? Começa em 1947, 47 é a data mais usual, né? Mas existem historiadores que consideram que ela começa logo após ao fim da Segunda Guerra, que foi em 45, né? Mas enfim, de 45 ou 47 até a década de 90, esse é o período da Guerra Fria, aquele período que a gente já viu aí que é de guerra, não uma guerra literal, uma guerra em si, né, entre Estados Unidos e União Soviética, mas era uma rivalidade que deixava o mundo apreensivo, né, com medo de que houvesse uma guerra a qualquer momento, ok? Nunca houve um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, mas existiram conflitos entre os seus aliados, como a Guerra da Coreia, né, que a gente já viu, e tantas outras guerras, principalmente na África, na América, entre aqueles que eram aliados dos Estados Unidos e da União Soviética. Então, a gente vai falar rapidamente aí o que é a coexistência pacífica e quando ela começa, né, e depois a gente vai falar da Revolução Cubana, que eu já havia pedido a vocês que vissem um documentário sobre esse assunto. Bom, coexistir e existir junto, né? Então, o período da coexistência pacífica é após a morte do Stalin, em 1953, né? E aí, quando o Stalin morre, o governo soviético ele vai começar a adotar uma série de medidas de liberalização do regime, né? Do regime soviético, já que eles viram, já que estava muito nítido que os soviéticos não tinham a mesma capacidade de investimento que os americanos, né? E que não adiantava mais ficar disputando o tempo inteiro para ver quem produzia mais armas, mais munição ou quem enviava mais coisas ao espaço, né? Então, a União Soviética, a partir da morte do Stalin em 1953, ela mudou a sua orientação política, né, como está escrito lá no início da página 67. Eu vou até dar uma lida para vocês depois de explicar isso aí em linhas gerais. Então, essa abertura política, ela se deu muito por conta do reconhecimento da própria incapacidade do governo soviético de continuar disputando, de continuar rivalizando com os Estados Unidos. Por isso que a partir dessa data, da morte do Stalin, de 1953, né, o governo soviético vai gradativamente abrir, né, tanto politicamente quanto economicamente, a União Soviética. E vai buscar cada vez mais se aproximar pacificamente dos Estados Unidos. Porém, vai acontecer um episódio aí que a gente vai falar, que é a Revolução Cubana, que vai mudar um pouco isso, que vai fazer com que esse período de coexistência pacífica voltasse a um período de tensão, né? Quando em 1962 foram instalados em Cuba mísseis soviéticos apontados para o território americano. E aí, naquele momento, né, em virtude daquele acontecimento da Revolução Cubana, a coexistência pacífica meio que vai ser colocada de lado e o mundo vai novamente se ver com medo de uma guerra nuclear, né? Mas logo isso também foi resolvido e se seguiu a lógica da coexistência pacífica, da abertura política e econômica da União Soviética. Ok? Então, para a gente passar logo aí da coexistência pacífica para a Revolução Cubana, vamos ler aí só essa primeira coluna da esquerda, para ver se existe mais algum detalhe aí que eu precise falar. Bom, com a morte de Stalin em 1953, a União Soviética mudou sua orientação política. Após 2 anos de disputas internas do Partido Comunista, Nikita Khrushchev, que é um homem, ok, chegou ao poder. Ao assumir o governo, denunciou os crimes cometidos por Stalin, deu fim ao culto ao líder, que era uma das marcas, né, do governo stalinista, e adotou uma política mais flexível no que se refere à ideologia do Partido Comunista. Esse período na história soviética ficou conhecido como desestalinização, mas é importante ressaltar que em nenhum momento os ideais comunistas foram abandonados. Então, após a morte do Stalin, a União Soviética vai passar por um período de desestalinização, mas isso não quer dizer que o comunismo foi abandonado. O que foi feito foi
investigar, denunciar, publicar os crimes cometidos pelo Stalin, né? Acabar com essa política de culto ao líder, a Stalin, inclusive tentando aí retirar as pessoas mais fiéis ao Stalin dos postos mais importantes de comando do país. Né? Alguns países socialistas se aproximaram da União Soviética, como a Iugoslávia, e outros romperam relações com ela por não concordarem com as novas orientações, como foi o caso da China. Né? Então a China, que havia se tornado comunista em 1949, logo rompeu com a União Soviética após a morte do Stalin, porque a China não concordava com essa abertura política, né, proposta aí pelo Khrushchev. De 1955 até 1968, os Estados Unidos e a União Soviética tiveram problemas com os aliados. Europa e América Latina começaram a adotar políticas externas independentes, sem obrigação de se alinharem imediatamente aos Estados Unidos diante de um conflito. Isso não agradava os americanos. Né? Os americanos queriam que cada país tomasse posição, que ela deixasse bem claro se ela estava aliada aos Estados Unidos ou à União Soviética. E aí, quando algum país tentava adotar uma política externa independente, isso começava a gerar problema. Foi esse o caso que gerou problema aqui no Brasil durante o governo Jânio Quadros, porque ele tentou adotar uma política externa independente. Esse posicionamento foi adotado, por exemplo, pelo governo, né, como eu falei, do presidente brasileiro Jânio Quadros, e que muito desagradou aos Estados Unidos. Além dos problemas externos, o governo norte-americano foi obrigado a lidar com as manifestações populares e com uma forte oposição dos movimentos civis que questionavam o envolvimento do país em conflitos desnecessários, como foi o caso, por exemplo, da Guerra do Vietnã, né? E os Estados Unidos retiraram as suas tropas do Vietnã muito por conta da pressão, né, da própria sociedade civil americana pelo fim do conflito. A União Soviética também enfrentou problemas para manter a unidade dos países socialistas. O afastamento chinês após a morte de Stalin era preocupante. Além disso, Khrushchev teve de lidar com pressões de vários países socialistas insatisfeitos com a política stalinista. O desafio soviético era grande, pois, ao afastar-se da política de Stalin, Khrushchev era obrigado a apresentar uma nova orientação para todo o bloco socialista. Nesse período, surgiram movimentos de contestação em alguns países do leste europeu insatisfeitos com o autoritarismo soviético. Então, alguns países do leste europeu que estavam, né, dominados pela União Soviética, né, porque a União Soviética é a Rússia, mais outras pequenas repúblicas ali do leste europeu, como, por exemplo, a Ucrânia. Então, alguns países ali do leste europeu, quando viram que o Stalin morreu e que se iniciou um processo de abertura política dentro da União Soviética, essas populações desses países começaram a lutar por mais liberalização, né? Por exemplo, eleição livre, né? Para que eles escolhessem os seus dirigentes. Assim, esse foi um período bastante conturbado, tanto para os Estados Unidos quanto para a União Soviética. A coexistência pacífica foi, portanto, a solução arranjada pelos dois países para que pudessem concentrar suas ações na resolução das questões internas e nas relações com os aliados. Ok? Então, agora a gente vai falar aí da Revolução Cubana, que tem a ver diretamente com esse período da Guerra Fria que a gente está falando. Bom, Cuba é um pequeno país ali na América Central. Né? Cuba se tornou, eu vou fazer um breve panorama da história de Cuba e depois eu vou partir para a Revolução em si. Não devo ler o texto, não. Se bem que é pouca coisa, talvez eu leia para ver se não esqueci nada. Mas vamos lá, vou fazer um breve panorama do que foi Cuba antes de 1959, para falar da Revolução em si, que foi em 59, depois de um evento em 61, e basicamente é isso. Bom, Cuba era uma colônia espanhola, uma das mais ricas colônias da Espanha, porque produzia açúcar, assim como o Haiti produzia açúcar para a França, né? Embora o Haiti também tenha sido inicialmente colônia da Espanha. Cuba tinha sua economia fortemente baseada na produção de cana-de-açúcar. Aliás, a bebida alcoólica símbolo de Cuba, não sei se vocês sabem, é o rum. Né? O rum
É uma bebida alcoólica feita a partir da cana-de-açúcar, assim como a cachaça é feita a partir da cana-de-açúcar. E o rum é meio que a marca de Cuba, né? Então, Cuba era colônia espanhola desde o final do século XV, porque foi naquela região ali da América Central que os espanhóis chegaram primeiro, em 1492, e desde o início eles desenvolveram o plantio de cana-de-açúcar naquela região. No final do século XIX, só no final do século XIX, lá para 1898, que Cuba faz a sua independência contra a Espanha, né? Quando Cuba já estava nos 45 do segundo tempo, ou seja, já estava praticamente com a sua guerra contra a Espanha terminada, os Estados Unidos entram na guerra ao lado de Cuba contra a Espanha, sob o argumento de que a Espanha afundou, torpedeou um navio americano, né? Não está comprovado, pelo que eu saiba, isso não está comprovado ainda. Porém, as evidências indicam, né, muitas evidências indicam que os próprios americanos afundaram seu navio para culpar os espanhóis e entrar na guerra ao lado de Cuba. Então eles entraram na guerra ao lado de Cuba quando viram que o pequeno país caribenho, estava ganhando a sua guerra contra a Espanha, muito mais, segundo, né, os historiadores, para tutelar Cuba, ou seja, para manter Cuba sob a influência americana. Então, em 1898, Cuba se torna independente da Espanha, mas se torna dependente, não é, de certa forma, dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, a partir dessa, entre aspas, ajuda que deu a Cuba, né, na luta de independência, eles passaram a impor uma série de exigências ao pequeno país ali, né, do Fidel e de tantos outros que a gente vai falar já já. Uma das exigências dos Estados Unidos, imposições, na verdade, dos Estados Unidos, foi a Emenda Platt, um documento aprovado lá no Congresso americano que dava a eles, aos estadunidenses, o direito de intervir em Cuba caso os interesses dos americanos não fossem preservados, né? Então vejam só, os americanos aprovaram no seu país uma emenda à Constituição do seu país, né? Uma regra que dizia que eles tinham o poder de interferir em outro país quando os seus interesses, ou seja, os interesses dos americanos, não fossem preservados, né? Então Cuba meio que foi colocado sobre a tutela dos Estados Unidos. E assim, Cuba, durante toda a primeira metade do século XX, né, ou seja, de 1901 a 1950, os Estados Unidos fez de Cuba praticamente um playground, né? Muitos historiadores acabam dizendo que Cuba era uma espécie de grande cassino, de grande bar, de grande bordel para os americanos. Tudo que não se podia fazer nos Estados Unidos, os americanos ricos iam para Cuba fazer, né? Até porque Cuba está muito próximo do território americano. Se eu não estou enganado, é coisa de 150 a 200 quilômetros de distância de Cuba para os Estados Unidos. Então, a ilha virou basicamente um playground para os ricos, para os endinheirados americanos, que iam para a ilha fazer tudo aquilo que não podiam fazer nos Estados Unidos. Que vivia, inclusive, por exemplo, a lei seca, a proibição de consumo de bebida alcoólica. Nos Estados Unidos você não podia beber. Em Cuba, você bebia, usava substâncias que não se podia usar nos Estados Unidos, né? Frequentava espaços e ambientes que não se podia frequentar nos Estados Unidos. Inclusive, naquele filme O Poderoso Chefão, se eu não estou enganado, mostra o Al Capone indo a Cuba fazer negócios com a máfia, não é, local. Bom, o fato é que na década de 40 do século XX, lá para 1940, quem governa Cuba é um cara chamado Fulgêncio Batista. Esse cara era ele era um fechamento, digamos assim, dos Estados Unidos, e ele governava para os americanos, né? Dava várias concessões aos americanos, que podiam ir para lá e investir em cassinos, em bares, né? Em grandes empresas, etc. Quando acaba o governo do Fulgêncio Batista, ele, endinheirado, muito rico já, vai morar nos Estados Unidos na sua mansão, só que no iniciozinho da década de 50, em 1952, ele volta a Cuba para destronar o presidente que estava em exercício, né? Se eu não estou enganado, era o Prêmio Socorrais. E aí ele dá um golpe de Estado, assume o poder em Cuba, né, em 1952,
E a juventude que já estava, né, descontente com o andamento da coisa, porque via que o país era um playground para os americanos e essa juventude já pretendia chegar ao poder via política, né, quando elas viram o golpe do Fulgêncio Batista, elas perceberam que não era possível mudar aquela realidade pela via política, tinha que ser pela via revolucionária, né? E esses jovens eram o Fidel e o Raul, né? E o Frank País, o Camilo Cienfuegos e tantos outros, né? Mas basicamente o Fidel Castro e o Raul Castro. Eles eram ainda muito jovens, recém-formados, né? Acreditavam na mudança via política. Só que quando viram o golpe de Estado do Fulgêncio Batista em 1952, eles perceberam, olha, não dá, politicamente não dá para a gente concorrer com esse cara, porque ele vai sempre usar da força e do apoio dos americanos para instituir um golpe de Estado, para afastar a sua oposição, para afastar a oposição, enfim. E aí os jovens se unem, se reúnem, né, e planejam um ataque ao quartel de Moncada, um quartel que tinha lá em Cuba, né, isso em 1953. E aí eles planejam atacar esse quartel. Planejam atacar esse quartel para pegar armas e munição e ir né, rumo à luta contra o Fulgêncio Batista. Só que nessa primeira tentativa, os revolucionários parece que não planejaram muito bem o ataque e foram recebidos a bala. A maior parte deles foram mortos ali já na frente do quartel. O Fidel, o Raul e outras lideranças foram presos, né? O Fidel foi preso e condenado, eu não me lembro se foi 5 ou 15 anos de prisão. O fato é que ele não vai cumprir a condenação em sua integralidade, porque 2 anos depois, o Fulgêncio Batista, achando que os jovens não ameaçavam perigo para o governo, não representavam perigo para o governo, e também porque o Fulgêncio Batista desejava democratizar o regime, né, para dar uma aparência de democracia, ele acaba soltando, ele acaba anistiando esses jovens que tentaram o ataque ao quartel de Moncada em 1953, ok? Eles foram soltos em 55, 2 anos depois. Ficaram 2 anos na cadeia e foram soltos. Quando foram soltos, o Fidel, o Raul e alguns outros jovens cubanos foram para o México, fugiram para o México. Lá no México, em 1955, eles conheceram um argentino, um revolucionário argentino que era comunista, né? O Fidel e os jovens cubanos não. Eles ainda não tinham entrado em contato com as ideias de Marx, não sabiam o que era comunismo ainda, né? Mas o Che sim, o Che sabia. Então o Fidel e o Raul e os outros cubanos conhecem no México o Che. E lá no México eles montam um grupo de revolucionários para tentar voltar a Cuba e fazer a revolução. Conseguem reunir cerca de 80 homens e saem do México em 1956 numa embarcação que cabia cerca de 40 pessoas, mas eles colocaram 80, né, os 80 revolucionários. É óbvio que isso vai gerar um problema, é óbvio que isso vai atrasar, né, a chegada da embarcação em Cuba, né, já que ela é uma ilha, todos sabem, né? Então o que vai acontecer? No momento que os revolucionários saem do México e chegam em Cuba, eles previam um dia para chegar e pediram para que os focos internos que o apoiavam fizessem revoluções para desfocar a atenção das autoridades, para que as autoridades fossem mobilizadas para reprimir essas movimentações, essas manifestações, e que os revolucionários pudessem desembarcar tranquilamente. Só que, como eu disse, a embarcação estava com mais gente do que ela suportava e a viagem atrasou. E as manifestações internas já haviam acontecido, a polícia já havia reprimido, já havia inclusive tido a informação do desembarque dos revolucionários. Quando os revolucionários chegaram, eles foram recebidos a bala, porque os soldados do Batista já estavam ligados, que alguém ia chegar, que alguém ia tentar fazer uma revolução. Dos 80 que desembarcaram, 40 já imediatamente, cerca de 40 morreram afogados, né, no desembarque. Dos outros 40, cerca de 20 conseguiram sair do mar, né? Estima-se que cerca de 20 saíram do mar, mas apenas 10 ou 12 conseguiram correr da areia, né,
em direção a uma região de floresta, a região da Sierra Maestra. Desses 10 ou 12, estava o Raul Castro, o Fidel Castro e o Che Guevara. O Che era médico, mas era asmático e teve uma crise de asma na hora do desembarque e teve que ser carregado. Um outro detalhe é que não tinha arma para todo mundo, né? O fato é que essa segunda tentativa de revolução quase foi derrotada. Dos 80 revolucionários, só sobraram 10 ou 12 que conseguiram sobreviver e adentrar na Sierra Maestra, nessa região de floresta que tinha uma população camponesa bastante expressiva na região. Bom, quando esses 10 ou 12 revolucionários chegam na Sierra Maestra, como é que eles conseguem sobreviver naquele território tão hostil? Até porque os soldados do Fulgêncio Batista continuaram bombardeando os caras, né? Então, eles conseguiram sobreviver graças ao apoio da população camponesa que eles tiveram, né? E a Revolução foi vitoriosa por conta da população camponesa e das pessoas dentro de Cuba que apoiavam e queriam a Revolução. Até porque, se fossem apenas 10 ou 12 homens, certamente eles não iriam, né, conseguir fazer algo de tamanha importância. O fato é que os revolucionários também souberam fazer coisas para ter o apoio dos camponeses. O Che, por exemplo, era médico, e aí o que ele fazia? Atendia as mulheres, as crianças, os velhos, ensinava, né, regras de higiene, ensinava a ferver a água antes de usar, enfim. E assim ele conseguiu dar à população camponesa aquilo que o Estado não dava, né, do que o Estado cubano não dava. O Raul e o Fidel faziam campanhas de alfabetização na Serra. E por isso as crianças podiam se instruir, podiam estudar, enfim, a população começou a apoiar os revolucionários. O fato é que vários camponeses começaram a entrar, né, começaram a engrossar as fileiras da Revolução, e no final de 1958 já tinha um grande número de pessoas que defendiam a causa da Revolução dentro da Serra Maestra. Os ataques do Fulgêncio Batista não conseguiam matar os revolucionários, pelo contrário, eles cresciam constantemente, a ponto de que o Fidel conseguiu, dentro da Sierra Maestra, dar uma entrevista a um jornalista do New York Times, e essa entrevista foi publicada nos Estados Unidos, com uma foto do Fidel, atestando que ele estava vivo, bem lá dentro da serra e tal. E isso acabou meio que dando um fôlego à Revolução. Nesse momento, até os Estados Unidos pareciam simpatizar com a Revolução. Pareciam simpatizar. E aí, no final de 1958, os revolucionários começam a cercar, né, começam a sair da Sierra Maestra em direção às várias cidades cubanas, até que na madrugada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro de 1959, o Fulgêncio Batista fugiu, né, porque viu que os revolucionários estavam em maior número, ainda mais porque os revolucionários haviam tido a felicidade ou sorte de interceptar um trem que estava levando armas e munição para os soldados do Batista. E aí os revolucionários puderam ter mais armas e mais munições, dando a eles uma clara vantagem em relação aos soldados do Batista, e ele não foi corajoso o suficiente para ficar e resistir. Pegou um aviãozinho, catou todo o dinheiro que pôde e fugiu para a República Dominicana. Então, no dia 1º de janeiro de 1959, estava vitoriosa a Revolução Cubana e os revolucionários assumiram, né, o poder de Cuba. De imediato, os revolucionários tomaram algumas medidas que desagradaram muito os Estados Unidos, os grupos estrangeiros, né, os grupos econômicos internacionais de forma geral, mas sobretudo o capital norte-americano, que era o principal capital investido na ilha, né, além da própria elite fundiária cubana. Por quê? Porque uma das primeiras coisas que o Fidel, o Raul e o Che fizeram foi fazer a reforma agrária. Inclusive, a família do Fidel Castro era de latifundiários, né? eram latifundiários, e as próprias terras da família dele, né, foram divididas, né, para dar aos camponeses, né, para que todos pudessem ter terras. Isso desagradou muito os Estados Unidos, as empresas norte-americanas, o governo norte-americano, e aí
o governo americano, que comprava basicamente todo o açúcar cubano, passou gradativamente a diminuir as importações de açúcar para pressionar o governo revolucionário, para que o governo não tomasse medidas que desagradassem aos americanos, né? O fato é que isso piorou ainda mais a situação, porque o governo revolucionário viu que os Estados Unidos iriam se opor às medidas tomadas por eles, né? E aí, em 1961, no momento em que a Revolução Cubana era apenas nacionalista, ela não era comunista, né, inicialmente, ela era uma revolução que queria fazer reforma agrária, queria nacionalizar as empresas estrangeiras, né? Mas ela não queria o comunismo, tá? Mas em 1961, os Estados Unidos, que queriam acabar com a Revolução Cubana, acabaram patrocinando um grupo de 1.500 cubanos que eram contrários à Revolução, que geralmente eram de classe média ou alta, que foram prejudicados pela Revolução e que foram para os Estados Unidos, porque no momento que a Revolução foi vitoriosa, não foi só o Fulgêncio Batista que fugiu, não. Os endinheirados cubanos também fugiram e levaram todo o dinheiro que podiam, porque tinham medo de que a Revolução, né, tomasse o que era deles. E, de fato, como eu disse, a Revolução fez a reforma agrária, né? Então, esses cubanos insatisfeitos com a Revolução acabaram sendo financiados pela CIA, né, pela inteligência americana. Em 1961, eles desembarcaram na Baía dos Porcos, em Cuba, para tentar, né, acabar com a Revolução e matar o Fidel. Cerca de 1.500 homens apoiados diretamente pela CIA. Foram levados para Cuba, né, pelo governo americano. Essa tentativa de contragolpe foi frustrada, né, eles não conseguiram, os revolucionários conseguiram manter a revolução e conseguiram prender esses caras que desembarcaram lá com a ajuda do governo americano. Para os Estados Unidos ficou muito, muito mal, né, porque eles tiveram que assumir que patrocinaram uma tentativa de intervenção em Cuba. E aí, a partir desse episódio, somente a partir desse episódio, que os revolucionários cubanos perceberam que eles tinham que se aliar a alguém no contexto da Guerra Fria que pudesse dar a eles a garantia de que os Estados Unidos não iriam ficar intervindo em Cuba, né? E no contexto da Guerra Fria, se não era os Estados Unidos, só podia ser a União Soviética. Por isso, em 1961, somente após a tentativa de intervenção americana, que a Revolução Cubana vai se tornar socialista, porque vai buscar aliança com a União Soviética para continuar sobrevivendo, tanto economicamente quanto politicamente. Economicamente, porque os Estados Unidos pararam de comprar o açúcar cubano, que era basicamente o produto que Cuba produzia, né? E politicamente, porque se a Revolução se aliasse com a União Soviética, os Estados Unidos iriam pensar duas vezes em fazer qualquer interferência em Cuba. Tanto é que, após a aliança de Cuba com a União Soviética, foi feito um pedido, uma exigência, né, de que os Estados Unidos assumissem o compromisso de que não mais interveriam em Cuba. Então, Cuba se torna comunista muito mais por conta do embargo econômico, né, dos Estados Unidos a Cuba e por conta também dessa tentativa de desembarque na Baía dos Porcos para acabar com a Revolução. Ok? Bom, depois que Cuba se torna comunista, se alia com a União Soviética, eles vão conseguir vender o açúcar deles para a União Soviética, que pagava bastante caro pelo açúcar cubano e vendia petróleo barato a Cuba, né? Mesmo não valendo a pena, até porque o frete dos navios de lá do território, né, russo para cá é caríssimo o frete, né? Mas a União Soviética fazia isso para manter Cuba, né? Vendia petróleo barato, comprava açúcar caro e com isso a economia cubana pôde se manter, e os revolucionários pegaram basicamente esse dinheiro vindo da União Soviética para investir basicamente em saúde e em educação, né? Praticamente não existe analfabetismo em Cuba.
A saúde de Cuba é uma das melhores do mundo, mesmo eles não tendo muita tecnologia, né, por conta do embargo econômico que os Estados Unidos fizeram a Cuba, né? Só que quando acaba a União Soviética na década de 90, a crise econômica volta a bater na porta de Cuba, já que não havia quem comprasse o seu açúcar e quem fornecesse petróleo barato para a ilha. Bom, a Cuba continua socialista, mas hoje passa por dificuldades econômicas terríveis, já que em virtude do bloqueio econômico, né, do bloqueio comercial que os Estados Unidos impõem à ilha, eles não podem... eles têm muita dificuldade para importar produtos de outros países, já que os americanos não compram nada de Cuba nem aceitam comprar algo de um outro país que possa ter um produto cubano. Por exemplo, o Brasil tem a paçoquita. Vamos imaginar que ela seja brasileira. Eu acho que é, não sei. Para fazer paçoca você usa açúcar. Se a paçoquita comprar açúcar de Cuba, os Estados Unidos não importam a paçoquita, né? Ah, professor, mas como é que ele vai saber que tem açúcar de Cuba? Simples. Se o Brasil faz comércio com Cuba, né? Os americanos logo imaginam que um produto brasileiro possa ter o açúcar cubano, então eles param de comprar todos os doces do Brasil, né? Só para ferrar com a economia cubana. Mesmo assim, eles sobrevivem, mesmo sem o apoio soviético, já que a União Soviética não existe mais desde a década de 90, mas é claro que é muito difícil a situação de vida deles, já que o embargo faz com que eles vivam com muito pouco. Bom, é isso, acabamos aqui. Eu só vou dar uma lida para ver se eu esqueci de algum detalhe e é isso. Tendo sido colônia espanhola, Cuba só conseguiu a sua independência no final do século XIX com a ajuda norte-americana. Assim, a partir do final do século, passou a viver sob forte influência dos Estados Unidos. Em 1952, o general Fulgêncio Batista, apoiado pelos norte-americanos, liderou um golpe militar e tomou o poder em Cuba. Após um ano, o governo de Batista passou a ser contestado por alguns setores da população. O Movimento Nacional Revolucionário, liderado por Fidel Castro, tentou tomar um quartel, o quartel de Moncada, lá em 1953. O objetivo era pegar as armas e as munições do local e entregar à população para assim dar início a uma revolução. Porém, o governo conseguiu conter, reprimir e prender alguns envolvidos na revolta. Fidel Castro conseguiu fugir para o México, na verdade, não foi uma fuga, né? Ele foi anistiado, como eu disse, e depois de anistiado ele foi para o México. Lá, com outros opositores, organizou sua volta a Cuba e a tomada de poder. Foi no México que Fidel Castro conheceu o médico argentino Ernesto Che Guevara. Em 1956, Fidel e seus homens desembarcaram em Cuba e se esconderam nas montanhas de Sierra Maestra. A partir disso, adotaram a tática de guerrilha, que consistia basicamente na mobilidade dos guerrilheiros, na utilização de estratégias militares e na divulgação das suas ideias com o intuito de angariar adeptos. No caso de Cuba, os guerrilheiros propagavam a necessidade de reforma agrária e de melhores condições de trabalho. Com o tempo, Fidel e seu grupo passaram a contar com apoio popular. Em janeiro de 1959, Fulgêncio Batista abandonou o país e os revolucionários tomaram o poder. Fidel Castro, quando tomou o poder, não declarou aliança aos Estados Unidos nem à União Soviética. Entretanto, implementou algumas medidas que desagradaram à elite cubana e aos Estados Unidos. Então, como eu disse, a revolução, quando se inicia, ela não é uma revolução socialista. Ele realizou uma reforma agrária e nacionalizou empresas estrangeiras, entre outras medidas. Mesmo adotando inicialmente uma política de neutralidade no cenário da Guerra Fria, as medidas de Fidel foram entendidas pelos Estados Unidos como socialistas. O seu governo, portanto, representava uma ameaça à América. Em 1961, o governo dos Estados Unidos enviou tropas para Cuba a fim de destituir o governo, porém não obteve sucesso. Foi aquele episódio que eu comentei do desembarque na Baía dos Porcos, onde a CIA patrocinou os 1.500 cubanos insatisfeitos com a Revolução para tentar acabar com ela.
A tentativa norte-americana de invadir a Baía dos Porcos acabou aproximando Cuba da União Soviética e afastando a ilha do bloco capitalista. Em 1962, os Estados Unidos decretaram um embargo econômico e político a Cuba. A partir desse momento, Cuba passou a se aproximar cada vez mais dos ideais soviéticos, não é? Muito mais por como é que eu posso dizer, necessidade de sobrevivência. Kennedy assumiu a presidência dos Estados Unidos em 1961, mesmo governando no período da coexistência pacífica, não prescindiu da defesa dos interesses capitalistas. Para atingir tal objetivo, seu governo estabeleceu alianças internacionais, bem como prestou ajuda econômica aos países pobres. Podemos destacar a criação da Aliança para o Progresso. Essa aliança, que representava uma aproximação com os países latino-americanos, foi uma medida de ajuda econômica e política por meio de empréstimos e investimentos. A justificativa utilizada era a necessidade de promover o desenvolvimento da região, mas também era um objetivo de afastar o continente da zona de influência soviética, evitando sua aproximação. Essa aliança foi firmada por 22 países latino-americanos, por meio do documento denominado Carta do Atlântico. Outra política criada por Kennedy foi o Corpo de Paz. Esse programa também visava ajudar os países pobres, enviando jovens norte-americanos como médicos, professores, engenheiros, entre outros profissionais, para auxiliar no desenvolvimento e proporcionar a diminuição dos problemas sociais. No geral, os Estados Unidos tinham, com esses programas aí, o desejo de impor o seu modelo econômico, né, aos países latino-americanos. Né? Não vejamos isso como um ato heróico e de bondade, essa ajuda. Não era uma ajuda muito mais no sentido de evitar que os países da América se tornassem comunistas. A crise dos mísseis em Cuba em 1962, e essa crise acontece porque, para garantir a não interferência dos Estados Unidos em Cuba, a União Soviética vai instalar mísseis, né, em Cuba apontado para os Estados Unidos. Só que a inteligência americana vai descobrir e o mundo vai ficar aí com medo de uma nova crise ou de uma guerra nuclear, já que tinha perto do território americano um míssil soviético. Né? Mas logo vai ser feito um acordo entre a União Soviética e os Estados Unidos, sem a participação de Cuba, o que vai deixar o Fidel Castro muito brabo, né? E aí a União Soviética vai retirar os mísseis de Cuba e vai exigir dos Estados Unidos a retirada de mísseis da Turquia. Além disso, a União Soviética vai exigir dos Estados Unidos o compromisso de não mais intervir em Cuba. Né? Bom, a aproximação da União Soviética e de Cuba foi inevitável, gerando a hostilidade norte-americana. Para os Estados Unidos, a exigência de um governo socialista tão perto da América representava uma grave ameaça. Além disso, a União Soviética instalou uma base de mísseis de longo e médio alcances em Cuba e construiu locais para armazenar ogivas nucleares. Essa medida ocasionou um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, a crise dos mísseis em Cuba. Em outubro de 1962, o presidente Kennedy revelou à população norte-americana a descoberta dos mísseis em Cuba. Tal fato foi tratado pelo governo e pela mídia dos Estados Unidos como uma ameaça direta ao país. Os norte-americanos ameaçaram bombardear Cuba caso os mísseis não fossem retirados. Os dois países negociaram e ambos cederam. Khrushchev retirou os mísseis de Cuba e os Estados Unidos desativaram os mísseis na Turquia que estavam apontados para a União Soviética, afastando o perigo de uma nova guerra. Em março de 1963, o presidente John Kennedy foi assassinado no Texas, né, por Lee Harvey. Eu acho que é assim que pronuncia. Né? Bom, é isso. Vocês vão fazer os exercícios conceituais da página 69 e os contextualizados da página 70. Qualquer dúvida é só chamar no Zoom.